como vocês estão? Tem aluno inteligente de tia Mônica aí? Tem, eu sei que tem. Então vamos para mais uma videoaula? Hoje nós temos a nossa videoaula de ciências. Nós vamos falar hoje de um assunto, de um conteúdo que vocês já viram, né, falar sobre ele. Mas a gente vai falar mais um pouquinho, acrescentando mais uma coisinha nesse conteúdo, combinado? Então, antes, a tia gostaria de desejar a vocês, né, uma linda semana, uma linda semana de muitos estudos, de muito aprendizado, combinado? E Deus sempre está conosco, amém? Então, vamos lá? Então, na nossa videoaula de ciências hoje, nós já falamos a questão do som, né? Nós já falamos da propagação do som, nós já falamos de alguns tipos de som, né? O som agudo, nós já falamos do som que são utilizados por alguns objetos, nós já falamos dos sons graves, nós já falamos de várias coisas a respeito dos sons, né? O som que ele se propaga de uma forma dependendo do local, dependendo do que está fazendo esse som, vai depender da sua propagação e assim por diante. E na nossa atividade do PET essa semana, vem falando exatamente sobre isso, sobre a propagação do som, né? Alguns tipos dos sons e alguns tipos de, principalmente aqueles sons que são emitidos também pelo nosso corpo e pelos instrumentos musicais. Vamos lá? A produção do som. Como que o som ele é produzido? Nós já falamos da propagação dele. Agora nós vamos falar sobre a produção do som. O som, a produção dele é constituída de toda matéria em movimento vibratório. Então, tudo aquilo que vibra, que mexe, que faz esse tipo de vibração, ele emite um som. Pode ser objetos, pode ser o corpo humano, pode ser veículos, pode ser o ar, pode ser várias coisas que pode propagar e produzir este som. Vocês estão vendo aí, né, uma luzinha que geralmente é muito usadas, né? São muito usadas nas viaturas da polícia, nas ambulâncias, né? E ela gira, né? Ela gira e ela faz um barulhinho com a musiquinha, por quê? Aí você entende que aquilo ali é ou a viatura da polícia, ou pode ser o carro do SAMU, de uma urgência, de uma emergência, e por aí vai. Então, tem alguns sons, pessoal, que nós conseguimos, nós já sabemos que tipo de som é aquele, né? A gente consegue detectar o som do vento, a gente consegue detectar o som quando a chuva está caindo, né? E assim por diante. Então, são sons que nós somos acostumados a lidar no nosso dia a dia, diariamente, com esses sons. E como que é essa transmissão desse som? A transmissão do som, ela é possível porque a maior deles nos alcança em razão da influência do ar. Ou seja, o ar age como agente transmissor do som. Então, toda a produção do som, ela é extremamente necessária através do ar. Então, por exemplo, se eu tenho uma boate, olha aí o moço aí tocando uma guitarra, um som de uma música, vai depender do alcance que esse som chegar até a mim para que eu possa identificar. Se eu estou mais próximo desse local, eu vou ouvir o som propagar mais forte. Se eu estou mais longe, eu vou ouvir a propagação menos forte. Se eu não tiver nem por perto ou por alguma eventualidade, próximo a algum tipo de som como esse, eu não vou ouvir, né? Então, isso varia muito da influência do ar, certo? Vamos lá?
Os sons são produzidos pelos instrumentos musicais, também pelo nosso corpo. Nós sabemos que os instrumentos musicais, pessoal, eles emitem os sons, claro, né? Mas nós necessitamos desses instrumentos de alguma forma do nosso corpo. Nós temos instrumentos de corda, como o violão, o violino, o violoncelo, né? São instrumentos que quando eles são comprimidos, quando eles são agitados de alguma maneira, eles transmitem esse som. Então, o violão você precisa tocar, o violino você precisa tocar para que ele possa o quê? Vibrar e emitir esse som, né? Então, nós temos o instrumento musical de corda, nós temos usamos o quê? Usamos os braços, as mãos, né? O corpo ajuda nisso aí. Nós temos também os instrumentos de percussões, por exemplo, o caso da bateria e o caso também, né, a bateria, o bumbo, né, o chocalho, os maracás, igual esses dois maracazinhos que estão aí, ó. Então, eu também necessito, ó, do meu corpo, de braços, de pernas, para que eu possa, através daquele instrumento, emitir esse som. E eu uso também os instrumentos de sopro. Sopro porque eu uso a boca, eu vou precisar do meu ar, né, do meu sopro, para que aquele instrumento ele faça essa transmissão desse som, como a flauta, né? Nós temos a flauta, nós temos o saxofone e assim por diante. E o nosso corpo, que eu já falei com vocês que também é um grande transmissor de som, quando eu bato palmas, quando eu dou um grito, quando eu canto, quando eu bato aqui, né? Quando eu bato na minha cabeça, quando eu dou salvas de palmas, quando eu bato os meus pés e aí por diante, né? Então, o nosso corpo também, ele produz sons, né? E muitos sons, não é verdade? Até mesmo, né, pessoal, levando na brincadeira aqui, até mesmo quando a gente solta um pum, né? Também é um som emitido pelo nosso corpo, não é verdade? Não é vergonha nenhuma a gente falar isso, porque todos nós fazemos isso, beleza? Então, pessoal, os sons, eles são produzidos, né? Através de instrumentos musicais, através do corpo, através do ar, e ele é propagado mais ainda por conta do ar. Então, essa atividade do PET dessa semana vai falar muito sobre isso, a respeito dessa produção do som, beleza? Então, foi só uma aula, assim, só para a gente reforçar o que vocês já haviam visto, né, com a tia em outras aulas, beleza? Então, vamos fazer a atividade do PET, né, no PET lá de ciências, ok? Belezinha? E eu sei que vocês vão, ó, brilhar como sempre. Combinado, meus amores?